Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Manuela Delbem, tenho 16 anos, sou da cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e da Igreja Presbiteriana de Diniz. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho do nosso devocional chamado Notícia, que tem como texto base Romanos 1, de 1 a 7. Mas para começar, eu queria falar um pouquinho sobre o livro de Romanos. Esse livro é uma das cartas do apóstolo Paulo, mas diferente de todas as outras cartas dele no Novo Testamento, é um livro extremamente rico de informações sobre o Evangelho, e muitas vezes é chamado de Evangelho segundo Paulo. Mas o mais importante de tudo isso é que a palavra Evangelho significa boa notícia. E ao longo de todo o livro de Romanos, a gente encontra muitas boas notícias. A gente fala sobre fé, sobre justificação, salvação, pela busca pela santificação, fala do nosso relacionamento com Cristo, do seu amor, de tudo que Ele fez por nós. E isso traz muita alegria e muita paz ao nosso coração. Mas a principal boa notícia desse livro é que Deus enviou um Messias que trouxe perdão e salvação aos seus filhos. E esse Messias é Jesus, aquele que veio e morreu na cruz pelos nossos pecados, que é amoroso, misericordioso e fiel. Paulo fala no versículo 5 que é por meio dele que recebemos a graça e a autoridade para falar do seu evangelho e chamar outros a crer nele, crer em Jesus, obedecer seus mandamentos e a honrar o seu nome. Ele fala também que foi por meio de Jesus, depois ele fala em Romanos 5, que nós somos reconciliados com Deus, agora a gente tem paz com Ele. Então, quão grande foi esse sacrifício que Cristo fez por nós, que agora a gente tem paz com o Pai. E no versículo 7, ele também nos chama de amados por Deus e chamados para ser seu povo santo. Então, que alegria é fazer parte desse povo que serve ao Senhor, tão maravilhoso e tão poderoso e soberano. E Paulo também faz um convite a todos nós, cristãos. Quando ele se apresenta no versículo 1, ele se diz servo de Cristo Jesus. Em algumas versões, ele se chama de escravo de Cristo Jesus. E escravo é aquele que se submete à vontade do seu Senhor, se coloca aos pés dele e cumpre tudo aquilo que ele quer, toda aquela vontade do seu Senhor, que o obedece, que faz o que o agrada. Então, Paulo nos chama, assim como ele, servir ao nosso Senhor, que é Jesus, servir a sua vontade, obedecer os seus mandamentos, aquilo que ele trouxe pra gente na palavra, a ser fiel a ele e somente a ele e cumprir tudo que ele nos pede, porque ele fez um sacrifício muito maior por todos nós. E é muito legal isso. Isso nos chama a ter mais vontade de aprender mais sobre a palavra, aprender mais sobre esse Senhor e sobre o sacrifício que Ele fez por nós. E ter o hábito e desenvolver isso, de ler e aprender da palavra. Então, você que ainda não tem o hábito de fazer um devocional todo dia ou de ler a Bíblia, você pode usar esse devocional aqui, no Bíblia Sem Filtros, para aprender mais sobre isso. E principalmente aqui, aprender um pouquinho mais sobre o livro de Romanos. E uma última coisa que eu queria deixar para todos vocês aqui é lembrar que esse mesmo Deus que enviou esse Messias, que nos trouxe perdão e salvação, é o mesmo Deus que diz em Hebreus 13 que nunca nos deixaria e também nunca jamais nos abandonará. Então, que isso sempre fale ao nosso coração, que traga conforto, saber que mesmo que a gente peque, a gente tem um intercessor que cuida de nós, um Deus zeloso, amoroso, que diz que jamais nos abandonará, e que isso nos fortaleça para buscar Ele a cada dia mais.